Além de ser uma data importante para o Brasil, o 15 de novembro, o dia da proclamação da República, é também um dia muito importante para o futebol brasileiro. Segundo Emanuel Colombari, jornalista e colaborador do Última Divisão, é o segundo dia que mais teve fundação de clubes no Brasil. Pelo menos 27 times foram fundados nesse dia, só perde para o dia 1º de janeiro. E bom, tem claramente os 15 de novembro, né, que a gente conhece vários, mas tem alguns times que não se chamam 15 de novembro e foram fundados nesse dia também. Vamos falar, separamos alguns deles para falar para vocês depois da vinheta. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. Esse é um 15 de novembro que ficou bem ilustre recentemente. O 15 de Campo Bom foi semifinalista da Copa do Brasil de 2004, comandado pelo então jovem Mano Menezes, tirou o Vasco na campanha, caiu só pro Santo André na semifinal. E nesse período, nessa era de ouro do começo dos anos 2000, o time foi 3 vezes vice-campeão gaúcho, em 2002, 2003 e 2005. Em 2005 teve uma polêmica de arbitragem. O 15 de Campo Bom conseguiu reverter, fez a final contra o Inter e conseguiu reverter a desvantagem que tinha no jogo de ida, ganhou por 2-0 o jogo de volta e aí começou a prorrogação. De cara, saíram 3 gols na prorrogação em 3 minutos, 2 para o Inter e 1 para o 15 de Campo Bom. O placar então dava o título para o Inter e o 15 de Campo Bom foi para cima. Só que faltando 2 minutos para acabar o segundo tempo da prorrogação, o árbitro Carlos Eugênio Simon encerrou o jogo, falando que a prorrogação teria que ter 30 minutos corridos. E então ficou isso, faltando 2 minutos ali no que deveria ser, ele acabou parando e a torcida não entendeu nada. Bem estranho. Assim como o time teve uma ascensão meteórica, também teve uma decadência repentina. Em 2008 fez uma campanha desastrosa no Gauchão, ganhou só um jogo em 14, acabou rebaixado. Naquele ano acabou se licenciando das competições, depois retornou em 2013, mas já em 2015 abandonou de novo o futebol. Ficou inativo esse tempo e agora em 2020 o time quer voltar, anunciou recentemente que quer voltar ao futebol em 2020. A gente deseja toda a sorte para o 15 de Campo Bom. O 15 de Piracicaba, carinhosamente chamado de Inhoquim, é um dos times mais tradicionais do interior de São Paulo. É muito conhecido pelo seu hino, que tem referências à fala caipira, né? Expressões caipiras, o R puxado do sotaque da cidade. Mas, muito mais do que esse hino folclórico, é um time muito vencedor, já ganhou 5 vezes a Série A2 do Paulista, né, a segunda divisão, a última foi em 2011. Na Elite, o time já foi vice-campeão paulista em 76, foi um ano que foi disputado por pontos corridos e o 15 só ficou atrás do grande Palmeiras, lá da Academia, Ademir da Guia, Jorge Mendonça. E bom, recentemente o time tem suas glórias também. Em 95 foi campeão da Série C do Brasileiro, ganhou do Volta Redonda na final, ganhou a Copa Paulista em 2016, derrotando a Ferroviária, e agora está de novo na final da Copa Paulista, vai disputar com o São Caetano, pode ganhar de novo essa competição. No Paulistão está na Série A2, mas é um time que às vezes tem disputado a Série A1 recentemente também. O outro 15 de novembro tradicional do interior paulista é o 15 de Jaú, que já foi 2 vezes campeão da Série A2 do Paulistão, em 51 e em 76. E em 77 o time tem uma das suas vitórias mais famosas na Elite, que foi um 3-0 contra o Corinthians, que seria campeão naquele ano. O 15 de Jaú, que é muito conhecido por roubar ponto dos grandes. Na Elite, o time fez uma grande campanha no Paulistão de 81, chegou a liderar o torneio de forma invicta por um período, depois terminou na 4ª colocação, uma colocação que rendeu classificação para o Brasileirão de 82, para a Taça de Ouro, que era equivalente ao Brasileiro da primeira divisão de 82. O Corinthians, na época, até tentou tirar essa vaga do 15 de Jaú no tapetão, alegando que o estádio Zezinho Magalhães não tinha condições de receber os jogos do torneio, mas o 15 de Jaú conseguiu manter a sua vaga e na primeira fase caiu num grupo com Inter de Santa Maria, Joinville, Londrina e Anapolina. O 15 de Jaú passou nesse grupo e na segunda fase caiu numa chave com Sport, Bahia
Bahia e Paysandu. Terminou empatado em pontos com o Bahia na segunda colocação, mas por critérios técnicos acabou não passando. O que ficou marcado dessa campanha, infelizmente, foi um jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o lateral do Sport, Carlos Alberto, caiu no gramado, acabou saindo, né, para ser atendido. Ele teve uma parada cardíaca, ele saiu de campo, o jogo continuou, acabou 4-0 para o Sport, mas depois veio a notícia que o Carlos Alberto acabou falecendo. E o 15 de Jaú, nos seus tempos áureos, também foi reconhecido como um grande celeiro de craques. Jogadores jovens que vestiram a camisa do time e acabaram tendo carreiras muito vitoriosas. A gente pode citar, por exemplo, o Edmilson, né, zagueiro, volante que jogou no São Paulo depois, no Lyon, foi pentacampeão com a seleção brasileira em 2002. O França também, que é ídolo do São Paulo, jogou no Bayer Leverkusen. O Sonny Anderson, que jogou no Barcelona. O Afonsinho, que jogou no Botafogo. E até o japonês Kazu, que passou aí por CRB, Santos, fez carreira num monte de time no Brasil, também jogou pelo 15 de Jaú. E atualmente o time joga a Bzinha, né, que é a 4ª divisão do futebol paulista, tentando voltar aos tempos de glória. E agora a gente vai falar de um time que não se chama 15 de novembro, mas foi fundado no dia, é o Gama, que é provavelmente o time mais bem sucedido do Distrito Federal na elite do futebol brasileiro, ficou ali por um tempo. O futebol de Brasília, do Distrito Federal, não tem lá tanta tradição entre os maiores do Brasil, mas o Gama conseguiu esse feito. Nos anos 90, o time da cidade satélite de mesmo nome começou a dominar o campeonato candango, quando em 98 o time, numa histórica campanha comandado pelo Wagner Benazzi, tinha o Rodrigo Beckham como uma de suas estrelas, ali uma contratação de peso. O time terminou campeão da Série B, chegou a passar por Bahia, Criciúma, levantou a taça contra o Londrina num quadrangular final, e aí se classificou para a primeira divisão de 99, que era um campeonato que a gente já comentou aí, tinha um regulamento esquisito, que o rebaixamento era decidido por média de pontos dos anos anteriores, e aí somado a isso teve a questão do Sandro Hiroshi no São Paulo, que o São Paulo perdeu pontos, acabou interferindo na zona de rebaixamento, com o Botafogo, o Inter. Toda essa bagunça acabou resultando na Copa João Avelange de 2000, porque com o Botafogo ganhando pontos que tiraram do rebaixamento, o Gama se sentiu prejudicado, ele seria rebaixado pelos pontos ganhando pelo Botafogo no tapetão. O Gama recorreu na Justiça Comum, acabou não sabendo o que fazer, a CBF não sabia como realizar o Brasileiro de 2000, acabou entregando o torneio para o Clube dos 13, veio a Copa João Avelange, aquele monte de virada de mesa, aquela bagunça. Depois o Gama ainda ficou mais uns anos na primeira divisão. Enfim, foi um time que teve seus brilhos na elite nesse período, e hoje em dia ele disputa a Dzinha, né, a 4ª divisão. Até os piores times merecem celebrar, e o Ibis comemora o seu aniversário no dia 15 de novembro também. Também é um time que tem um belo hino que a gente já mencionou no nosso vídeo de hinos curiosos, vale dar uma conferida. E o Ibis ficou bastante conhecido nos anos 80, quando ganhou a alcunha de pior time do mundo pelo livro dos recordes. Foi um período no qual, entre julho de 80 e julho de 84, o Ibis disputou 55 jogos e teve só 7 empates e 48 derrotas. Então essa marca rendeu ao time a alcunha de pior time do mundo, que carrega até hoje. Essas campanhas sofríveis no Campeonato Pernambucano não eram para menos, afinal o Ibis era um time amador, que tinha jogadores que se dividiam entre outras profissões. Um que se tornou famoso depois, que é ali dos anos 80 também, é o Mauro Shampoo, camisa 10 do time, que também era cabeleireiro, e hoje ele é um cabeleireiro que corta o cabelo com a roupa do Ibis, é torcedor do time, é uma figura bastante folclórica que aparece bastante em reportagens. O Ibis hoje, né, o Pássaro Preto usa essa coisa de pior time do mundo para marketing, né? Mas até que o time tem seus momentos de vitória também. Ele vem brigando bravamente na 2ª divisão pernambucana para retornar à elite. A última vez que disputou a 1ª divisão foi em 2000. E para não falar que a gente só comentou derrota, pelo menos uma vez o Ibis foi um timaço aí, goleou o seu rival na 2ª divisão do Pernambucano de 2015, fora de casa. O time ganhou de 8-2 do Timbaúba. Foi uma coisa tão inesperada que no placar do Timbaúba, ali do estádio deles, não tinha nem o número 8. Eles tiveram que adaptar, colocaram um 6+2 para simbolizar essa grande goleada do Ibis. E eu tenho uma listinha aqui com alguns outros times que fazem aniversário também 15 de novembro, lógico que não dá para citar todos, né? Aí vai a lista, pode faltar alguns ainda.
Tem, por exemplo, o Clube Internacional de Cricket de Salvador, na Bahia, o Barra Mansa Futebol Clube do Rio de Janeiro, o Jabaquara Atlético Clube de Santos, o Esporte Clube 15 de Novembro de Caraguatatuba, em São Paulo, o Metropol de Criciúma, Santa Catarina, o Barcelona de Sorocaba, o Santa Cruz Futebol Clube de Carpina, Pernambuco, o 15 de Araruama, do Rio de Janeiro, o Zumbi Esporte Clube de Alagoas, o Clube de Regata Flamengo de Porto Velho, Rondônia, o Glória de Vacaria do Rio Grande do Sul, o Fernandópolis de São Paulo, o União Bandeirante de Bandeirante, Paraná, o Parquinho Futebol Clube de Bauru, o Clube Atlético Cristal de Macapá, o Americano Futebol Clube de Bacabal, Maranhão, o Genos de Rondônia, o Boa Vista de Santa Maria de Boa Vista, Pernambuco, o La Coruña Brasil do Rio de Janeiro, o Clube Atlético Aliança de Santana, Amapá e o Queimadense de Queimadas, Pará e do Barras do Piauí. Um adendo, a gente tem o caso do Flamengo também, o Flamengo, o próprio, do Rio de Janeiro, que tem como data oficial de fundação 15 de novembro de 1895, mas tem uma observação nesse caso, que a ata da fundação do Flamengo consta como data 17 de novembro de 1895, mas depois decidiu-se considerar o 15 de novembro em homenagem à Proclamação da República, que foi em 1889, um pouco antes. Então é isso, gente. A gente teve que separar só alguns, mas vários times com história interessante. Fala aí o que mais você sabe sobre esses times que a gente comentou, sobre os que a gente não pôde falar, algum que a gente não listou aí. É isso, gente. Interage com a gente e até a próxima. Um abraço.